Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele e a Torá. Estamos na segunda paraxá, que é Noah, que quer dizer Noé. Essa paraxá abrange Gênesis 6:9 ao 11:32. Haftará, Isaías 54:1 e 55:5. Abrit Hadashá, Atos 2:1 ao 16. Eu escolhi essa Brit Hadashá, não é que eu escolhi isso, que tem várias, conceitos na Brit Hadashá, tinha Mateus, só que esse vai falar sobre a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. E hoje o assunto que eu escolhi dentro dessa paraxá é a Torre de Babel. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Torre de Babel. Que dentro da paraxá eu vou escolher um assunto para estar falando, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, que a paraxá tem vários assuntos. E quem quiser ver Noah completo, eu vou deixar aqui em cima no card ou no primeiro comentário a paraxá Noah, né? Que eu fiz ano passado. Aí eu fiz completa. Só que assim, pegando um pouquinho de cada assunto. A gente fala completo, mas não dá pra fazer muito profundo. E aí dessa vez, né, com esse novo roteiro que eu estou fazendo, desse novo jeito, que é pegar uma história dentro da paraxá e tá falando. Então, a Torre de Babel está em Gênesis 11, do 1 ao 9, dentro da paraxá Noah. Mas veja eu falar de Noé, que já tem vídeo gravado, né, sobre o dilúvio, sobre tudo aquilo que o Eterno fez com a vida de Noé. Eu vou falar nessa paraxá da Torre de Babel. Então, vamos lá conosco. Vamos. Como eu disse, a história da Torre de Babel está em Gênesis 11. Mas em Gênesis 10 fala sobre Nimrod, o rei de Babel, ou melhor, o provável rei, né, de Babel. Babel quer dizer confusão. E também a Babilônia, que hoje é o Iraque. Quer dizer que a Babilônia é uma confusão? É o nome Babel, isso. Tá. E o nome hebraico é Babel. O nome Nimrod quer dizer rebelião. No Talmud babilônico, Erubim 53a declara: então por que foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Nimrod foi neto de Cã e bisneto de Noé. Todos os nomes eram hebraicos, pois era a única língua que existia antes da Torre de Babel. Em Gênesis 10, 8, 11, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. É como um ditado, né? O princípio do seu reino foi Babel, o princípio do seu reino. Ereque, Acade e Calné, da terra de Sinar. Naquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá. Nimrod começou o politeísmo, ele queria ser adorado, como diz o verso acima, poderoso diante de Adonai. Ali algumas traduções, alguns estudiosos falam que é como se fosse poderoso perante Adonai, ele estava enfrentando ali. Ou como vemos aqui em Salmo 2, os reis da terra preparam os seus ardes e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Laços e vínculos são as leis do Eterno. Então eles estão falando, destruir as leis, para que não ficamos muito próximos do Eterno, né? Porque as leis nos ligam, né? A obediência nos liga ao Eterno. Nimrod se casou com Semiramis. A história de Semiramis não aparece na Bíblia, mas segundo a tradição judaica, Semiramis era mãe de Nimrod. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. Joséfo atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra, Gênesis 9:7. Essa atribuição entre Nimrod e a construção da Torre de Babel vem da tradição judaica e foi sustentada por Flávio Joséfo na sua obra Antiguidades Judaicas. Joséfo diz que Nimrod construiu a torre como uma forma de se vingar de Deus por causa do dilúvio, que é o dilúvio que teve de Noé. Então eles queriam se vingar subindo até aos céus, né? Como se fosse chegar a Deus. Em Gênesis 11, do 1 ao 9, vai contar essa história. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar: o hebraico. Por isso fazemos nossa liturgia em hebraico. Lógico que no Sidur, né, a gente tem a tradução
E precisamos saber o que estamos cantando e orando. Porém, o hebraico é a língua que o Eterno falou com o povo pela primeira vez. Por isso essa importância. É engraçado que na igreja católica, né, muitos dão importância ao latim, né? Se vê uma missa rezada do latim. Mas o hebraico é o importante, né? Sucedeu que, partindo ele do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos-nos. Bem, os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo tope, roche, chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome. Shem, sinônimo de Deus. Eu fiz esse parênteses porque a palavra tope no original é roche, que é cabeça. Então é como se eles falassem: Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cuja cabeça chega até os céus, e tornemos nosso nome, nosso célebre, nosso nome Shem, tem também o sinônimo de Deus, né? Como se falasse o nosso nome ali, como de Deus, acima de Deus, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O problema em si não foi a torre, que com certeza não chegou ao céu, ainda estava edificando, mas sim a Kavaná, ou seja, a intenção do coração do homem em chegar até os céus. Existem alguns apócrifos que eles queriam matar Deus quando chegasse. O Eterno disse que isso seria apenas o começo de várias outras formas que intentariam contra Adonai. Só fazendo um paralelo, como diz Salomão em Eclesiastes 9, que nada se faz novo, mas tudo se repete. Assim como foi no começo de todas as coisas, existiu um povo e uma língua. Assim será no fim dos tempos, onde falaremos uma língua só e seremos um povo só, como está em toda a Escritura. A união das 12 tribos de Israel e nós, gentios, enxertados. Né? Então, ali no princípio era sempre, foi uma língua, né? E olha como que as coisas dão aquele círculo, né? Assim como foi uma língua, um povo, assim vai ser no final dos tempos. Uma língua só e um povo só. Entendeu? Uhum. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. No livro de Achar 9:32 diz: E disse Elohim aos 70 anjos que estavam perto dele, dizendo: Venham, vamos descer e confundir as línguas para que o homem não compreenda a língua do seu próximo. E eles fizeram isso até eles. Por isso passaram a ter 70 línguas. Os dialetos vêm dessas 70 línguas. Então dessas 70 línguas se formou, né? Foi saindo os outros dialetos. Esse livro de Achar, né? É um livro apócrifo, mas que foi mencionado em Josué e em 2º ou 1º Samuel. Ele foi mencionado esse livro. Acredito também que quando ele fala que desçamos, e assim como na criação, Yeshua estava junto, já que diz que Yeshua é a própria palavra, a própria Torá, e ele mesmo disse, Yeshua, que no princípio ele era, antes mesmo de Abraão ele era, né? Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O que nós podemos entender dessa história para os dias de hoje? O que você acha? Eu acho, primeiro de tudo, o cara lá, o entre aspas rei, né? Primeiro de tudo, ele não deveria ter construído aquela torre gigantesca. Vamos parar para pensar. Se ele não tivesse construído aquela torre, até agora a gente estaria falando apenas uma língua, né? Exatamente. E ele, né, como eu te falei, né, não está exatamente nas escrituras, mas está nos escritos judaicos, né? Isso dá uma reforçada, né, na escritura pra gente entender, porque tem coisas que a gente entende pela história, né, pela cultura e pela história mesmo. Mas como ali até fala que o princípio ali foi a cidade de Babel, né, que ele foi rei ali, então provavelmente foi isso que aconteceu. E quando a gente vai procurar um pouquinho mais na história judaica, conta que ele era queria ser adorado como Deus, né? Aliás, tem até alguns deuses aí, dizem que ele casou com a mãe e teve um filho, né, Tamuz. Então esses deuses aí, que tem até os dias de hoje, é meio que similar deles, né? Então a gente vê aqui nessa história pra nossa vida da idolatria, que foi a primeira vez que foi mencionada a idolatria, porque se você for ver antes, não tinha falado sobre idolatria. Então vamos dizer que a idolatria começou dali, né? De começar a querer adorar outro que não fosse o Eterno.
outros deuses. E ele queria ser o, vamos dizer, o bonzão, o caçador. A palavra caçador na Bíblia tem um termo de até caçar gente, assim. Então vai saber, né? Se ele caçava até pessoas, se ele era uma pessoa muito ruim, né? Mas ele queria até mesmo ser Depende, né? comparado a Deus, né? Antigamente o pessoal, por diversão, caçava pessoas, né? Pois é, então vai saber, né? E ele queria ser meio que um afronte ao Eterno, né? Imagina, o próprio Deus que nos criou, que criou ele querendo ser mais e afrontar. Eu sou mais e tudo, poderoso né? que você mesmo. Então a gente pode tirar essa vida sobre o quê? Querer ser igual a Deus, querer fazer as coisas na força. Você viu que o historiador Flávio Josefo disse, né? Que ele queria que as coisas a gente conquistasse na força, não dependesse de Deus. Que ele acha que se a gente depender de Deus é como uma escravidão. Quando na verdade nós precisamos de Deus, dependemos de Deus porque o Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, é quem nos fez, né? Enfim. E é isso então. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva. E até a próxima paraxá da semana. E vamos ver qual que história que eu vou falar sobre essa próxima paraxá, né? Você quer falar alguma coisa? Se inscreva no canal, compartilha, toque o sininho para receber todas as notificações. Eu quero dizer da paraxá, tem um pouco. Ah, tá, então não. Espero que você tenha entendido, né? Entendi. Por que hoje tem várias línguas, né? Foi daí, ó. E agora tem várias línguas. E é isso aí, gente. Tchau. Não gosto daquele rei.